Vocês gostam de ver o barulho do carro, né? Ele dá uma rajadinha quando liga de manhã, que é muito comum, né? Agora, depois que ele esquenta, ele para, né? Ó. É incrível como a direção dele é bem leve. Hoje tá um frio aqui em São Paulo. Muito frio mesmo. Ó, essa rampa aqui da garagem, nenhum carro pega aqui, ó. Vamos ver, eu passar bem devagarzinho. Agora ele não pegou. Agora ele não pegou. Onix na área, Onix LT 1.0, 2022, modelo 2023, já com 17.767 quilômetros. Avançamos bastante no teste de longa duração. Para você que está chegando agora, fazemos aí vídeo de convivência com carros por muitos quilômetros. O Onix está caminhando bem aí no teste. Luz da injeção já apagou. E o que mais que ele tá? O freio continua borrachudo. E até conversei com o mecânico sobre isso no outro vídeo aí que eu tava com o Tigo. E aliás, vamos parar aqui no Tigo para pegar duas coisas. Uma é meu óculos e a outra é carregador de celular aqui. Meus óculos. O restante tá tudo certo. Ops. Se afastou do carro aqui, ele já fecha. Essa é a vantagem do Tigão, ó. Já fechou e já apagou as luzes. O pessoal me falou bastante sobre os últimos testes aí, comentou bastante no Instagram, inclusive, sobre os últimos testes com o Onix. E me falaram assim, mas você tá preferindo ele do que o HB20? Pessoal, só na questão do motor e câmbio, tá? O resto o HB20 é melhor em tudo. Então só motor e câmbio, tá? O resto o HB20 é realmente melhor em tudo. Motor e até a questão da economia, né? Que ele é bem econômico e tal. Ele é mais econômico que o HB20, mas é só. Então outro dia um inscrito do canal falou, não, mas o HB20 é muito melhor do que o Onix e tal. Não, é melhor mesmo. É melhor mesmo, não tô falando que não é melhor. Eu tô concordando. Realmente o HB20 é muito melhor, mais bem construído e tal. Mas esse Onix aqui tá privilegiado na questão do barulho. Vamos ver se vai continuar assim nesses quilômetros de testes que ainda faltam adiante. Mas nós vamos... Bom, vocês bem sabem que 3008 pifou. A previsão de chegada das peças é no final de agosto, mas eu já falei que eu não tenho aquela... Eu não tenho... a companhia não é obrigada a devolver o carro para mim. Eu que estou tentando com meu jeitinho aqui conseguir fazer o 3008 voltar para cá, né? Mas aí pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então o que eu quero combinar com vocês? Pode ser que o 3008 não volte para o teste e que eu acabe não concluindo o teste do 3008, ok? Então pode ser que o 3008 não volte para cá, tá? Então a primeira questão é essa. Estou tentando de tudo quanto é jeito. Pode ser que eu traga ele em outra oportunidade se eu conseguir achar, mas pode ser que ele não volte para cá. Estou tentando de tudo quanto é jeito. Qual é a minha preferência? Que ele volte para concluir o teste. Eu sempre quero concluir o teste, mas eu tenho que avisar vocês que isso pode acontecer. Segunda questão importante, então estamos sem o 3008 porque na prática ele está acendendo a luz de freio, né? O Tigo 7 está acendendo a luz de freio, mas só quando você pisa com mais exposição, então pode acontecer pequenas colisões traseiras. Eu chamei a atenção na companhia, como vocês falaram, eles pediram para eu... Nossa, esse carro anda demais. Eles andam demais. Meu Deus, eu tava de segundo aqui agora. Ele anda muito, não parece de jeito nenhum 1.0. Então, vocês viram que a manutenção do Tigo pode levar 2 dias. E eu precisava substituir o carro por um outro. Então, quer dizer, o 3008, que já foi substituído pelo Tigo, né? Eu teria que substituir o Tigo 7
por outro carro, e aí eu ficaria mais distante ainda do 3008 para continuar o teste, e também não garantiria o retorno do Tiggo 7. Vocês estão me entendendo a minha dificuldade? E eu não posso ficar viajando, fazendo esses trajetos que eu faço com um carro que vai dar... O 3008 eu gostaria que tivesse aqui de volta. Seria que eu ficasse 2 dias sem o carro, mas também é sacanagem comigo, né? Porque eu tenho um patrocínio que me ajuda, mas que são meus clientes, mas eu não posso ficar 2 dias sem o carro, pagando por um carro que eu não estou usando. Então, observem vocês a dificuldade que eu tô para resolver isso. Então, sem 3008, distanciando cada vez mais dele, sem o Tiggo 7, eu ficaria uns 2 dias sem o Tiggo 7, sem substituir, porque se substituir eu não tenho a garantia de que eu vou voltar com o Tiggo 7 de novo, que dirá com o 3008. Fui claro? Agora temos a seguinte questão: o Onix, apesar de estar com a luz da injeção estava acesa, agora apagou, tal, esse carro está relativamente novo, porém o freio está muito ruim. O freio continua ruim, e aí eu assustei ainda mais depois que o mecânico falou lá que pode acontecer, principalmente depois das primeiras trocas de óleo, de acontecer dessa perda da assistência do freio, que está acontecendo muito lá na oficina dele. Eu comecei a ficar preocupado com isso, a ponto de colocar o Onix na rodovia como eu coloco sempre, né? Lembrando que parece tudo meio bobagem, mas vocês sabem muito bem o quanto eu ando com o carro, né? Eu não ando pouco, ó, tô fazendo 17,4 km por litro ainda do mesmo tanque, né? Então vocês sabem o quanto eu ando com o carro, então eu queria a opinião de vocês, porque não estou confiante nesse freio aqui do Onix. Ele tá bem borrachudo e às vezes quando você pega outro carro, você fica mais ainda evidente, né? Fica mais evidente que ele tá ruim, o freio. Nossa, o Duster foi mudar de faixa. Esse barulho que vocês viram foi a moto derrapando, né? Então agora tá mais evidente ainda que o freio do Onix tá bem baixo, né? E aí ele falou que é bem recorrente. O mecânico, eu falei, ixi, eu não posso brincar aqui, porque assim, mesmo que seja andando em baixa velocidade, né, meus amigos? Não é uma coisa que me traz muitas alegrias. Porém, sem querer arriscar a vida, obviamente, eu tô pensando o seguinte: eu quero ver com vocês se eu continuo o teste com o Onix, termino tudo aqui, afinal faltam poucos capítulos aqui para concluir, se Deus quiser, com um freio melhor, né? Se Deus quiser, com o assentamento aqui do freio. Não sei o que vai acontecer com esse carro, apesar de eu achar que ele tá bom em outras linhas, né? Em linhas gerais, a luz da injeção já apagou também. Mas eu também vi outros relatos na internet sobre a perda da assistência do freio do Onix, especialmente o freio ter ficado enrijecido, a ponto do cara ter que auxiliar por um tempo com o freio de mão para conseguir chegar num lugar mais seguro, né? Não de ter perdido totalmente a assistência do freio, assim, né? O freio fica duro mesmo por um defeito no hidrovácuo, se é que eu tô salvo o melhor juízo. Mas então estamos nessa tocada, estamos com 3 carros não muito ruins. E aí tem a Tracker que tá com a minha... tem 5 carros, né? A Tracker que tá com a minha irmã, e que eu não posso deixar ela sem carro, porque a gente divide a Tracker tranquilo e tal. E o HB20 2015, que é o carro mais confiável que eu tenho para andar hoje em dia. É o carro que mais tá bala, exceto porque ele tá sem multimídia. Então andar sem multimídia para cima e para baixo é difícil demais, ficar sem som. Não pela questão do GPS, que ele nem espelha lá, né? Aquele carro nem faz o espelhamento, mas pela questão de não ter som mesmo ali, né? Então eu tô nessa má fase aqui de carros, né? Então eu tô pensando no seguinte: vamos tentar resgatar. A sequência seria tentar resgatar o 3008, terminar o teste com o Onix, né? Manter o Tiggo 7 quando o 3008 voltar, e depois começar os testes com a Tracker, mantendo só um carro aqui na frota externa, mantendo só um carro na frota externa. Mas eu preciso ver com vocês, tal. Mas eu gostaria muito da colaboração de vocês nos próximos capítulos aí, porque sinceramente tá difícil demais pra mim. Aí você fala o seguinte: ah não, mas o Tiggo só vai ficar 2 dias fora. O problema é que a loja é na Vila Formosa, é bem longe aqui do escritório. O escritório fica no Ipiranga, que vocês sabem, então é bem longe para ficar se deslocando lá, esperando, buscando o carro, tal, se não for para ser substituído. Por quê? O mais correto, se eu quisesse encerrar o teste com o Tiggo 7,
ou ter não ter tanta garantia de que ele ia ficar comigo, era eu avisar a companhia que o carro tá ruim, eu vou na agência que eu peguei e devolvo ele e pego outro carro. Olha o brilho do multimídia, como é forte, só pra vocês entenderem. Então eu levo ele na agência, o Tiggo 7, e pego outro, mas aí distancia demais e não tenho garantia. Se eu deixar ele na oficina, agendar com a companhia, numa oficina, deixar ele lá para arrumar e esperar ele ficar pronto e pegar de volta, eu continuo o teste, entendeu? O problema é que eu tô numa correria, não dá para ficar 2 dias sem um carro, assim, sabe? Então, gostaria da colaboração de vocês para aconteça o que acontecer, que vocês estivessem do lado do canal aqui, tá bom? Vou pedir, vocês sabem que eu tento o máximo possível, eu nunca interrompi um teste senão por problemas mecânicos, mas aí quando eu interrompi por problemas mecânicos do Onix, vocês queriam que eu trouxesse ele de volta, né, no canal, aquele Onix Plus que perdeu o freio completamente, e eu não fiz. Então agora eu tô fazendo o que vocês pediram. Lá na época o canal tinha menos visualizações, né? Então agora eu tô fazendo o que vocês pediram. Tô esperando a manutenção dos carros, vamos ver se eu vou conseguir, tá? Mas é isso, então. E aí por conta disso também eu não consegui trazer o 208 Stile, porque eu não consigo, né, os próximos carros seriam o 208 Stile e talvez o Argo ou o Pulse 1.3 CVT. Mas aí tá muito correrias, muitas águas vão rolar. Então nós estamos numa má fase de carros aqui, da questão de manutenção dos carros, mas espero que vocês não se incomodem, sinceramente não se incomodem, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui do Onix e de tudo que tá rolando aqui com esse carro. Aliás, eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem um like, se inscrevam aí, compartilhem esse vídeo, mas acima de tudo deixem a opinião de vocês sobre o que está acontecendo. O que vocês querem? Querem 3008 de volta? Querem que eu mantenha o Tiggo 7? O que você conseguir tá bom, isso vai ser para mim uma alegria muito... vai ser uma alegria muito grande se vocês fizerem essa gentileza comigo, porque eu me comprometo aqui até o teto com vocês, sabe? Eu falei, tá falado, né? Então tenho aquela... O cara ia deixar entrar, não deixou. Eu me comprometo realmente até o máximo que eu consigo para terminar os testes, né? Então vamos acompanhando aqui o Onix. O Onix não apresentou novidades, a luz da injeção já apagou, como eu falei, o freio que tá estranho. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, como eu falei, depois da conversa que eu tive com o mecânico que ia mexer no Tiggo 7. Então, vamos ver o que é, né? Ultimamente você vê que até um amigo meu comentando comigo falou: Rodrigo, os carros estão dando muito problemas lá no canal, né? Eu falei, depois da pandemia, a maioria dos carros foi bem... Eu falei isso pra vocês várias vezes, né? A maioria dos carros, eu acho que durante a pandemia foram muito mal construídos, assim. Eles tiraram material fonoabsorvente de alguns carros, eu tenho certeza disso. Eu andei no Renegade, eu andava bastante no Renegade, o e-Torque lá, o silêncio interno do carro era muito maior do que os turbo, né? Então, isso não é, né? É o Polo, nossa, eu achei que o Polo piorou muito também. Então, não parece só uma coisa da minha cabeça, sabe? Ainda muitas águas vão rolar em relação a isso, né? Me perguntaram também da suspensão do Onix, se é muito melhor que o do HB20. Olha, é um pouquinho mais macia que o do HB20, mas nada que sinceramente fale, nossa, são muito diferentes, viu? É um pouquinho mais macia assim no dia a dia, mas nada que sinceramente nos empolgue bastante. A suspensão também é rígida, também é bem rígida. Agora, o que surpreende sem dúvida é o consumo de 17 km por litro. Pessoal, algumas pessoas estão chegando no canal agora e falam: testa o Kicks 2020. Pessoal, já tem vídeo do Kicks 2020 aí no canal. Testa o Virtus, tem vídeo do Virtus também, Comfortline no canal. Lógico, não era com essa frequência que eu posto hoje em dia, nem com a frequência de dias mesmo e de horários, e nem da frequência da ordem dos vídeos de primeiras e segundas impressões e tal, e com uma câmera talvez muito pior do que essa aqui, que já não é das melhores, mas
muitas águas rolaram aí no canal já. E outra coisa, outro dia eu falava assim, eu queria tanto que você testasse um 208. Pessoal, tem uma playlist completa do 208 Alure 2020, modelo 2021. Um dos primeiros que saíram. Na época que o Alure, a versão Alure tinha digital, tinha painel digital, tinha teto de panorâmico, o Alure, e ele tinha também banco de alcântara e carregamento por indução. Depois eles foram tirando tudo isso aí, né, do carro, e foi depenado o Alure. Mas o Alure era bem próximo, só não tinha as questões de condução semi-autônoma, né, em relação à grife. Agora o restante era tudo parecido. Tô chegando aqui no meu cliente. Esses barulhinhos aqui que vocês estão escutando, tem umas tralhas no carro. O carro tá bem silencioso. Eu acho que tá bem mais silencioso do que os Onix antigos, mas o freio... Queria tanto que alguém de vocês dirigisse o carro aqui, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. E se você tiver contato com o Onix ou tiver ele aí, deixa a sua versão sobre o carro, sobre os freios, para confirmar ou desmistificar o que está acontecendo com esse Onix aqui, viu? Mas o freio tá muito baixo. Na questão não é nem que ele tá baixo, sabe? Você freia, ele até vai parando o carro, mas aí você tá numa descida, às vezes, você vai afundando o pé, ele vai afundando cada vez mais. Ele vai afundando cada vez mais, sabe? Então isso é muito ruim, prega uns sustos às vezes. Lembrando que isso que eu tô falando pra vocês, só tô querendo confirmar com os outros inscritos e quem nos assiste. Mas se você olhar ali nos fóruns da internet, você vai ver muitos problemas de freio do Onix. Especialmente dessa geração aqui, né? Bom, por favor, deixe a opinião sobre o que eu tô vivenciando aqui. Vai ser importante saber um pouquinho da versão de vocês, do que vocês esperam que eu faça, tá? Muito obrigado pela audiência, se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nossas próximas histórias. Fui!